Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu trago para vocês mais um book haul. Na verdade, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu já tinha gravado um vídeo de book haul no mês de setembro. Ele estava previsto para ir ao ar na última semana de setembro, mas eu não consegui fazer a edição porque eu tive um problema com o meu computador. E aí depois em outubro eu fiz uma programação especial no canal, né, só com vídeos voltados aí para literatura de terror, de suspense, por causa do Halloween. Então eu não coloquei esse vídeo, ele não foi ao ar ainda. E aí, como em outubro eu não comprei nenhum livro, mas eu ganhei alguns e eram poucos, eu resolvi então juntar aquele vídeo que eu havia gravado em setembro com os livros que entraram para minha estante em outubro. Então vocês vão ver toda essa sequência aqui no vídeo de hoje. Vocês vão perceber inclusive que a segunda parte está um pouquinho diferente porque eu havia gravado na outra estante que a gente tem aqui em casa, outra estante de livros, que é do meu marido, e lá ele coloca apenas os mangás dele, né? Então eu resolvi gravar lá. E também eu estava diferente, não tinha cortado o cabelo ainda, enfim. Então nessa primeira parte são os livros que eu ganhei no mês de outubro e depois entra a segunda parte do vídeo que eu tinha gravado anteriormente para vocês. Bom, então vamos lá. O primeiro livro que eu recebi durante o mês de outubro foi o Torto Arado, esse livro maravilhoso que eu já estou lendo, né? Tá até aqui com o meu marcadorzinho, porque eu já estou fazendo a leitura. E esse livro eu recebi numa ação da editora Todavia, que é a editora responsável pela publicação desse livro. E eles fizeram, na verdade, essa ação voltada para os professores, justamente porque dia 15 de outubro é dia do professor, então eles fizeram uma área no site em que você apenas precisava se cadastrar, comprovar, né, a sua atuação ali na área da educação e você receberia o livro gratuitamente na sua casa. Então, um presente aí para todos os profissionais da educação que se inscreveram. Eu mesma divulguei para muitos amigos professores, né, e todos se inscreveram e valeu muito a pena porque esse livro é sensacional. Gente, eu tô na metade do livro e eu acho que vai ser uma das melhores leituras do ano. É um livro que mostra com muita precisão e muita maestria um retrato assim do nosso país, tanto das mazelas quanto das características culturais mais diversas possíveis aqui do nosso Brasil. Então eu tô assim totalmente apaixonada por esse livro e em breve, com certeza, eu trago resenha dele aqui para vocês. Bom, o segundo livro que eu recebi, eu ganhei do meu marido. Ele me deu este livro aqui como um presente também por causa do Dia dos Professores. E esse livro se chama A Garota que Não Se Calou. Foi escrito pela Abi Daré, que é uma autora nigeriana que atualmente mora no Reino Unido. E aqui ela escreve então uma obra ficcional sobre uma menina, deixa eu até ver o nome aqui da personagem, que é a Duni. Ela tem 14 anos, ela cresceu numa aldeia rural na Nigéria. E aí, como a cultura ali do país, ela é vista apenas como alguém que está pronta já para ser esposa e serva. Esse é o papel dela, né? O papel de uma mulher naquela sociedade. Mas essa menina vai contra isso, então, apesar de todos os percalços aí que ela encontra e tenta estudar, né? Ela quer muito que a educação faça parte da sua vida, porque ela entende que essa é a única maneira de mudar a sua realidade e talvez de tentar mudar a realidade de outras pessoas ao seu redor. Então, acho que não teria presente melhor, né, para uma professora apaixonada por livros do que este livro aqui que eu ganhei do meu marido, que tem tudo a ver com educação, e também o Torto Arado, que eu recebi da editora Todavia. Foram dois presentes, assim, incríveis para o Dia dos Professores. E aí, o meu marido também me deu mais 2 livros, porque outubro, além de ter o Dia dos Professores, tem o Halloween. E aí ele comprou 2 livros mais voltados aí para o suspense, porque eu gosto muito desse gênero e ele viu que esses livros estavam em promoção e acabou comprando para mim. Então, o primeiro deles se chama Ninféias Negras, do Michel Bussy, acho que é assim que se pronuncia, porque ele é um autor francês. E aqui a gente tem um cenário de uma cidadezinha chamada Giverny, na França, que é onde o pintor Claude Monet pintou os seus quadros mais famosos, né? A gente tem lá o Jardim de Monet, famosíssimo, que eu quero muito visitar. Inclusive, a gente ia fazer essa viagem no ano passado, mas ela teve que ser cancelada por conta da pandemia, então, em um futuro próximo, aí eu e meu marido temos o sonho, assim, de visitar a França, e justamente por isso ele escolheu esse livro, né? Então aqui a gente tem essa cidadezinha de Giverny, que é uma cidade muito tranquila, uma cidade muito calma, pequena, né?
que recebe muitos turistas o ano todo e que de repente ela é ali o cenário de um crime. Um médico é encontrado morto justamente ali no lago que apareceu em algumas obras de Monet. E aí a gente tem então essa trama envolvendo o assassinato, né? E temos os policiais que vão tentar desvendar esse mistério, mas nós também temos 3 personagens que a sinopse afirma serem as principais, as protagonistas, e eu vou ler para vocês para que compreendam então um pouquinho, né, do que acontece com essas personagens. Então aqui a sinopse diz o seguinte: num vilarejo viviam 3 mulheres. A primeira era má, a segunda mentirosa, a terceira egoísta. O vilarejo tinha um belo nome de jardim, Giverny. A primeira mulher morava num grande moinho à beira de um regato. A segunda ocupava um apartamento sobre a escola primária. A terceira vivia com a mãe numa casinha de paredes descascadas. As 3 tampouco tinham a mesma idade. A primeira tinha mais de 80 anos e era viúva, ou quase. A segunda tinha 36 e nunca havia traído o marido, ainda. A terceira estava prestes a completar 11 anos e todos os meninos de sua escola queriam ser seu namorado. A primeira só usava preto, a segunda se maquiava para o amante, a terceira enfeitava os cabelos para que voassem ao vento. As 3 eram bem diferentes. Tinham, porém, um ponto em comum. Todas elas sonhavam em ir embora. Sim, ir embora de Giverny, esse vilarejo que provoca em tantas pessoas a vontade de atravessar o mundo inteiro só para ali passear por algumas horas. Todas as 3 consideravam o vilarejo uma prisão, um grande e belo jardim, mas cercado por grades, como a área externa de um asilo, uma ilusão de ótica, um quadro no qual seria impossível ultrapassar os limites da moldura. Uma vez, no entanto, as grades de Giverny se abriram para elas apenas, como acreditavam. Mas a regra era cruel, somente uma poderia escapar, as outras 2 precisavam morrer. Um livro bem macabro aí, parece, né, gente? Eu adoro suspense policial. E aqui diz, né, que esse livro já foi vencedor de 5 prêmios literários, que esse autor é contemporâneo, né, e ele é muito premiado lá na França, muito reconhecido. Então, tô super curiosa para ler esse livro aqui. E depois eu conto para vocês o que eu achei, né? Vai ser a minha primeira experiência aí com um suspense policial francês. Bom, e por último eu tenho aqui este livro que eu também ganhei do meu marido, que chama Nossa Parte de Noite. E esse livro foi escrito por uma argentina chamada Mariana Enríquez. Esse livro estava já na minha lista de desejos, até tem um vídeo aqui no canal que eu comento sobre ele, que é o vídeo sobre os lançamentos desse ano que eu estava ansiosa para conhecer. Então eu estava já de olho nesse livro e aí o meu marido viu a promoção e comprou para mim. Então eu vou ler a sinopse para vocês, mas o que a gente tem nesse livro é uma obra de suspense. Eu não sei até que ponto é só suspense ou se entra no terror também, eu preciso fazer a leitura para poder compreender. Mas aqui a gente tem a mistura do real com o ficcional. E eu acho que muitas vezes o real dá mais medo na gente do que a ficção. Então aqui a autora utiliza elementos reais, como por exemplo o cenário, né, o contexto ali dos anos de ditadura militar, e mescla então com alguns elementos ficcionais, como a sociedade secreta, com algumas coisas que vão trazer esse ar mais sombrio para a história. Então eu vou ler aqui para vocês a sinopse. Um pai e um filho cruzam a Argentina de carro, de Buenos Aires até as Cataratas do Iguaçu, na fronteira com o Brasil. São os anos da ditadura militar. Soldados armados estão no controle e o ambiente é de tensão. O pai tenta sozinho proteger Gaspar, seu filho, do destino que lhe é designado. A mãe do garoto morreu em circunstâncias obscuras em um suposto acidente. Como o pai, Gaspar recebeu o chamado para ser médium em uma sociedade secreta, a Ordem, que se relaciona com a escuridão em busca da vida eterna através de rituais atrozes. Para tais rituais é imprescindível a presença de um médium, mas o destino desses detentores de poderes especiais é cruel, já que o desgaste físico e mental é rápido e implacável. As origens da Ordem, comandada pela família da mãe de Gaspar, remontam a séculos, quando o conhecimento da escuridão foi trazido da África para a Inglaterra e dali se estendeu à Argentina. O terror sobrenatural se mistura com terrores bem reais neste romance perturbador e deslumbrante,
com casas cujos interiores sofrem mutações, passagens que escondem monstros inimagináveis, rituais com sacrifícios humanos que envolvem êxtase e dor, andanças na Londres psicodélica dos anos 1960, onde a mãe de Gaspar conheceu um jovem cantor de aparência andrógena chamado David, fetiche por pálpebras humanas, liturgias sexuais enigmáticas e, ao fundo, a repressão da ditadura, os desaparecidos e, mais adiante, a chegada incerta da democracia e os primeiros casos de AIDS em Buenos Aires. Nossa parte de noite consagra Mariana Enríquez como escritora fundamental do século XXI. Gente, eu tô muito curiosa para ler esse livro. É o tipo de obra que me chama muito atenção nessa mescla aí do real com a ficção, com o imaginário. E é uma obra que, assim, pelo visto, ela caminha mais pro lado do terror. Então ela já tá na minha lista aí de leituras futuras, né? Se não der para fazer a leitura esse ano, ela fica pro comecinho de 2022. Então é isso, gente. Esses são os livros que eu ganhei durante o mês de outubro. E agora entra a segunda parte do vídeo com os livros que eu tinha recebido ou comprado no mês de agosto e setembro. Eu espero que vocês gostem e aproveitem para conhecer então a nossa outra estante de livros que aparece aí nessa segunda parte do vídeo. Bom, a primeira coisa, gente, é que eu tô num cenário diferente. Aqui é o quarto de visitas aqui da minha casa, mas a gente acabou colocando uma estante nova de livros, porque o meu marido coleciona mangás, então ele tem uma coleção assim já considerável, e a biblioteca estava ficando muito cheia com todos os livros dele, os meus e mais os mangás. Então a gente resolveu colocar essa estante aqui, e tem algumas prateleiras que ainda tem bastante espaço, então eu vou usar uma delas para ir colocando os livros que eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu volto eles para a biblioteca. Bom, vou começar aqui por Mr. Mercedes, do Stephen King, que é um livro super conhecido, mas para quem nunca ouviu falar, aqui a gente tem a história de um assassino. Ele um dia atropela várias pessoas, ele mata 8 pessoas e deixa outras pessoas feridas, e ele faz isso utilizando um carro Mercedes. Então, por isso, Mr. Mercedes. Então, o detetive começa a tentar descobrir quem é esse assassino e correr atrás aí para tentar capturá-lo. E a gente tem aqui, inclusive, né, um trechinho que diz aqui: Mr. Mercedes narra uma guerra entre o bem e o mal, e o mergulho de Stephen King na mente obsessiva e psicótica desse assassino é tão arrepiante quanto inesquecível. Então, isso é uma coisa que o Stephen King sabe fazer muito bem, que é traçar esse psiquê, né? Traçar realmente o aspecto mais psicológico dos personagens dos seus livros. E esse livro aqui, na verdade, foi comprado pelo meu marido, o Felipe, mas eu também vou ler, então por isso que eu tô mostrando ele para vocês. Tô colocando aqui para vocês primeiro os livros de horror ou de terror que a gente tem. E então, além de Mr. Mercedes, eu comprei O que Terá Acontecido a Baby Jane, nessa versão incrível aqui da Dark Side, que eu achei maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do interior desse livro, mas é uma edição assim, como tudo que a Dark Side faz, né, de muita qualidade. Eu adorei a capa desse livro, não sei se dá para vocês verem, mas ele parece assim uma almofadinha, ele é meio, sabe, maciozinho. E aqui a gente tem a história de uma ex-estrela de teatro e que também acontece com ela, assim, uns desvios de personalidade, vamos dizer assim. Ela acaba se transformando numa pessoa perigosa, e a gente também tem aqui muito desses aspectos psicológicos, assim como eu acabei de falar para vocês no Mr. Mercedes. Então, aqui na sinopse do livro, a gente tem o seguinte: Baby Jane Woodson fez nome nos palcos de teatro vaudeville quando criança, mas isso foi há tantos anos que ninguém mais se lembra dela. Sua irmã Blanche foi uma estrela maior, de grande sucesso em Hollywood. Um acidente de carro, porém, afastou-a dos holofotes e a colocou sobre uma cadeira de rodas. Aos poucos, os ressentimentos se transformam em obsessão, colocando em risco iminente a vida e também a sanidade das duas irmãs. Então, um livro que também me parece aí muito interessante, tem esse aspecto de terror, mas também traz um lado mais psicológico. Eu gosto muito de obras assim. Próximo livro é uma distopia, eu amo distopias. Acabei de ler, inclusive, O Conto da Aia, que é um livro que me deixou assim, passada, né? Fiquei chocada com aquele livro. Ainda não gravei a resenha, mas vou trazer uma resenha para vocês. E Vox me parece remeter um pouco ao Conto da Aia, porque aqui a gente tem uma sociedade
na qual as mulheres são proibidas de fazer absolutamente tudo, então elas não podem mais trabalhar, estudar, elas não podem mais aprender a ler, a escrever, e além disso, as mulheres têm aí a sua capacidade de fala reduzida, elas são proibidas de falar, a elas só é permitido falar 100 palavras por dia. Então, um ser humano, um adulto normal, fala em média 16 mil palavras e elas têm o direito de falar apenas 100 palavras. Essa pequena descrição que eu fiz do livro aqui provavelmente já deve ter ultrapassado essa quantia. Enfim, uma realidade perturbadora, né? Parece que a gente já começa até a imaginar aí todos os conflitos que podem decorrer disso. E me parece até uma sensação assim meio angustiante, né, de claustrofobia, de você não conseguir falar, se expressar. E é mais uma leitura que eu tô bastante ansiosa para fazer. Distopia é um dos meus gêneros favoritos, né? É um dos gêneros assim que eu mais leio, além do suspense, que sem dúvida é o campeão de leituras por aqui. Mas a distopia fica com certeza em segundo lugar. Então, esse é um livro que eu pretendo sim fazer a leitura em breve, talvez até para fazer um comparativo entre esse livro e o Conto da Aia. Comprei também este livrinho aqui que se chama De Repente Esclerosei, um faz de conta de verdade, que é da autora Marina Mafra, e esse livro fala justamente sobre esse transtorno, né, essa doença esclerose múltipla. A autora Marina Mafra, ela tem um blog no qual ela relata um pouco sobre a sua vida e sobre todas as mudanças que aconteceram a partir do diagnóstico que ela recebeu de esclerose múltipla. Então, aqui a gente tem uma história ficcional, né? A história não é uma biografia, mas ao mesmo tempo em que os elementos são ficcionais, a gente sabe que não são tão ficcionais assim, porque provavelmente uma grande carga aqui de tudo que está relatado é associado ao que ela vivencia, as experiências que a própria autora tem. E como eu gostaria de aprender um pouco mais sobre a esclerose múltipla, eu comprei esse livro e me parece, pelos relatos que eu li, que é um livro assim muito sensível e que mostra a realidade dessas pessoas de uma maneira empática, inclusive por ter sido escrita por uma pessoa portadora da esclerose. Enfim, uma leitura que promete trazer aí muitos aprendizados. Bom, esse livro que eu acabei de mostrar não era uma biografia, mas aqui a gente tem uma biografia da Maria Antonieta, escrita pelo Stefan Zweig. Eu já li um livro do Zweig, eu gostei muito da escrita desse autor, e eu vi várias pessoas recomendando esse livro aqui, inclusive vi um vídeo da Tatiana Feltrin que me deixou morrendo de vontade de conhecer esse livro, então comprei, aproveitei aí a promoção que a gente teve na Amazon e comprei. E aqui a gente tem então a biografia sobre essa grande personalidade que é a Maria Antonieta, né, que foi rainha da França e que tem uma história super polêmica. Enfim, preciso fazer a leitura para conhecer um pouquinho melhor e poder dizer mais para vocês, mas é um livro que eu pretendo trazer resenha para o canal. É o tipo de livro que me interessa bastante, porque eu gosto de aprender sobre fatos históricos, então livros que trazem essa realidade histórica me interessam muito. E acho que esse daqui vai ser uma das leituras que eu vou tentar priorizar no começo do próximo ano. Bom, agora eu quero mostrar para vocês dois livros do Clube de Literatura Clássica. Na verdade, um deles é do mês de julho e o outro é de agosto. É que esses livros a gente compra em um mês e recebe no mês seguinte. Então, o último book haul que eu entrei, eu já tinha comprado esse livro, mas não tinha chegado ainda, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. É uma edição maravilhosa, vou deixar algumas imagens para vocês verem, mas é lindíssima, capa dura. Eu achei o trabalho impecável, assim, desse clube de livros, né? Então, para quem não conhece ainda, o Clube de Literatura Clássica, ele traz um livro por mês, é um pacote aí por assinatura, então você pode assinar mensalmente ou você pode assinar apenas para comprar os livros que você se interessa, que é o meu caso, eu comprei apenas 2 livros, embora vários outros tenham me chamado a atenção, mas eu já tenho bastante livro aqui, então alguns eu não ia ler nesse momento, eu acabei não comprando. Mas o trabalho deles me pareceu de muita qualidade, eu ainda não li, então não posso falar a respeito da tradução. Pelo que eu vi, eles utilizam uma tradução que está disponível, assim, que é uma tradução pública, e não é uma tradução feita exclusivamente para esse clube de literatura. Mas o que me encantou muito nesse livro, além de todos os aspectos gráficos, é que eles colocam uma versão bilíngue. Então a gente tem aqui em português, mas a gente também tem em francês. E para mim isso foi incrível, porque eu tô querendo voltar a estudar francês, então é uma motivação a mais aí, né, para eu voltar a fazer minhas aulas e voltar a praticar o francês através desse livro aqui.
E junto com ele eu recebi também esse outro livrinho que tem duas histórias, né? A gente tem aqui Um Drama no Ar e Mestre Zacários, os dois são do Júlio Verne. Então, todo mês no Clube de Literatura Clássica, além do livro principal, você recebe um marcador, que inclusive eu deixei o marcador desse aqui lá na biblioteca, então não vou mostrar para vocês, mas é muito bonito. Tem essa mesma estampa aqui da capa. E também esse livrinho aqui com dois, eu não sei se são dois contos, se são duas novelas, mas são dois textos mais curtos do Júlio Verne que vieram num livrinho só. E aí também no Clube de Literatura Clássica eu comprei um Diário do Ano da Peste do Daniel Defoe, que é um livro que relata aí de uma forma quase que, assim, é quase que um documentário realmente. Esse livro relata então o que acontece durante o período da última peste bubônica em Londres. O autor estava lá, o autor tinha 5 ou 6 anos de idade nesse período e ele ficou na cidade durante todo o período da peste, então ele relata aqui do ponto de vista de quem viveu. E eu vi muitas pessoas dizendo que apesar desse livro ter sido escrito lá em 1700 e alguma coisa, parece que é um livro atual e parece que então ao fazer a leitura deste livro a gente consegue enxergar nitidamente aí muitas situações que também aconteceram aqui no nosso país durante o ano passado e esse ano, enquanto nós estamos aí na pandemia de Covid-19. Enfim, um livro que me pareceu interessantíssimo. Esse aqui, quando chegou, eu já abri, comecei a ler ele várias páginas, mas aí, como eu falei para vocês, eu estava num projeto de outras leituras e tive que parar. Mas me pareceu, assim, daqueles livros que a gente quer ler até o final para realmente saber tudo que vai acontecer ali. E é um livro que mostra fatos reais, né? Então se torna mais chocante ainda. E junto com ele, de brinde, eu recebi esse outro livrinho que chama A Peste Escarlate. Esse aqui foi escrito pelo Jack London, eu não conhecia. Mas, mais uma vez, assim, fiquei encantada com o trabalho do Clube de Assinaturas. Além desses dois, olha, esses daqui eu estou com os marcadores. Então, vieram dois marcadores, este aqui, que tá com aquelas roupas, né, que eram utilizadas no período das grandes pestes, os médicos utilizavam para se aproximar dos pacientes. E a gente tem também esse outro marcador aqui, que apresenta o retrato do Daniel Defoe. Então, um trabalho incrível aqui do Clube de Literatura Clássica. Realmente gostei demais dos dois livros que eu comprei. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês 4 clássicos que eu comprei, que são livros que dispensam apresentações, são muitíssimo conhecidos, mas que eu não tinha aqui ainda e eu queria muito ter esses livros na versão da Antofágica, porque eu amo o trabalho dessa editora e mais uma vez eles conseguiram assim arrasar em todos os sentidos e critérios possíveis. Então eu comprei Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que eu nem sei se vou gostar do livro em si, porque eu já assisti ao filme, não gostei, não me chamou atenção, sabe? Achei, não sei, não gostei, achei muito parado. Mas tem gente que gosta do filme e não gosta do livro, tem gente que gosta do livro e não gosta do filme. Então vou dar uma chance, mais pra frente eu pretendo sim fazer essa leitura. Mas de qualquer maneira, a hora que esse livro chegou, eu fiquei totalmente apaixonada, porque é uma edição muito linda. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem, mas o livro é todinho ilustrado, olha, tá saindo aqui que eles mandam sempre um cartão postal, né, da cidade de Antofágica. E o livro é assim, ele é muito lindo, tem várias páginas assim, olha, com ilustrações incríveis, muito bonitas mesmo. Então é um livro que realmente valeu a pena o investimento. Os livros da Antofágica às vezes são um pouquinho mais caros, mas o trabalho deles é realmente assim um espetáculo. Então fiquei muito feliz quando esse livrinho aqui chegou. Comprei também essa edição linda de O Grande Gatsby da Antofágica, esse livro do Scott Fitzgerald, que é um sucesso, né? Um livro muito conhecido, tem uma adaptação para o cinema. É um livro que há muito tempo eu queria ler, vejo muitas pessoas falando super bem. E assim, na verdade, todos os grandes clássicos me interessam. Então, eu não consigo ler muitos livros no ano, mas ao longo aí da minha vida, eu pretendo fazer a leitura dos clássicos, mesmo que misturados aí com livros mais modernos ou contemporâneos, porque eu acho que eles têm a sua importância e na maioria das vezes, quando eu leio um livro clássico, eu gosto muito. Então, esse aqui eu ainda não conheço, não assisti nem o filme,
mas espero que seja uma dessas leituras que me surpreenda. Eu já vi muita gente falando muito bem, né? Pessoas dizendo que talvez a fama desse livro aqui no Brasil seja menor do que ele merece, e em breve pretendo dar uma chance aí. Mais uma vez, um trabalho incrível da Antofágica, também cheio de ilustrações. Eu vou deixar também várias imagens aqui para vocês. E o que dizer, né, dessa editora que acerta sempre? Gente, sempre, sempre. Os livros deles são perfeitos. Mais um livro aqui que valeu muito a pena ter comprado. Comprei também um conto de Natal do Charles Dickens, que é um clássico super conhecido, né? Esse livro é muito famoso. Aqui a gente tem a história do Sr. Scrooge, que numa noite de Natal recebe a visita aí de 3 fantasmas, de 3 espíritos, e aí ele começa a fazer a análise de toda a sua vida. Ele que era um homem extremamente avarento, cruel, né, sempre mal-humorado. Então, a partir da aparição desses fantasmas, ele começa a repensar o seu passado, o seu presente e analisar o que pode acontecer com ele no futuro. Eu já vi a adaptação que foi feita para esse livro, se eu não me engano é da Disney a adaptação, e gostei bastante, me interessou, então acabei comprando aqui este livrinho também. E comprei também este livrinho aqui do Machado de Assis, que é O Alienista, é uma novela. Ele não é tão famoso quanto os grandes romances aí do Machado de Assis, mas sem dúvida é um livro importantíssimo. Eu não conheço ainda, nunca fiz a leitura de Alienista. Eu sei que aqui a gente tem um personagem aí muito conhecido, que é o Dr. Bacamarte. A história se passa na cidade de Itaguaí e acontece toda uma série de situações aí, porque justamente esse médico é um alienista, que era o responsável por lidar com as pessoas que naquele período eram consideradas, eram chamadas de loucos, né? Então, a gente hoje em dia tem outras nomenclaturas, tanto para o médico quanto para pessoas que possuam algum tipo de doença mental, mas nesse período eram simplesmente chamados como loucos, e quem cuidava dessas pessoas, né, os médicos que se dedicavam a isso, eram então os alienistas. Esse daqui é um livro que eu pretendo fazer a leitura em breve, porque eu quero conhecer mais sobre o trabalho de Machado de Assis, então vou tentar dedicar aí um tempinho do meu primeiro semestre de 2022 para fazer a leitura desse livro. E por último, quero mostrar para vocês este livro que eu não comprei. É o primeiro livro que eu recebo aqui, que eu não comprei, que eu não ganhei do meu marido, né? Um livro que realmente veio como um presente do escritor. Então, esse livro foi escrito pelo Felipe Rocha e ele se chama Todas as Dores de que Me Libertei e Sobrevivi. Esse autor, o Felipe Rocha, ele tem um Instagram muito conhecido, que é o Tipo Bilhete. Ele já tem outros 2 livros publicados, esse aqui foi o terceiro. Todos eles são sucesso, estão sempre aí na lista de mais vendidos da Amazon. E aqui a gente tem uma coletânea de pequenos ensaios, né, sobre temas relacionados aí a amor, a relacionamentos, a sentimentos. É um livro também com uma estética assim muito bonita. As ilustrações, né, são incríveis. E é um tipo de livro bem diferente, eu nunca li nenhum livro aqui desse tipo, mas eu fiquei muito feliz em ter recebido. Foi o meu primeiro livro aí que veio em decorrência do trabalho aqui com o canal, com o Instagram. Então, a gente nunca esquece, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Felipe, muito obrigada por me enviar esse livro. Eu já coloquei lá no Instagram também algumas imagens, né? Fiz um videozinho mostrando um pouco mais. Então, para quem se interessar, pode olhar no meu Instagram, que é o mesmo nome aqui do canal, @entreviagenselivros. E, inclusive, se você quiser ver um pouquinho mais sobre essa estante aqui do Felipe, cheia de mangás, eu também vou colocar no Instagram algumas fotos, vou mostrar como ficou a estante. E provavelmente ela vai aparecer aqui mais vezes nos próximos vídeos que eu for gravar para vocês. Então é isso, esses são os livros que eu comprei aí na promoção da Amazon durante o mês de agosto. E também o meu livro recebidinho, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado, que se inspirem aí para fazer também a sua lista de desejos, para escolher os próximos livros a serem lidos. E compartilhem aqui comigo, deixem nos comentários se vocês já leram algum desses, ou se você tem uma dica, uma indicação de qual desses eu deveria fazer a leitura primeiro, coloca aqui para mim nos comentários também. Vamos conversar um pouco mais sobre esses livros. Muito obrigada por terem assistido o vídeo e até o próximo!